Olá, hoje é quinta-feira, 30 de janeiro de 2025, e o Grupo de Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. O nosso tema de hoje são as perspectivas para a economia brasileira em 2025, e vai ser tratado aqui por nós três, eu, o Antônio Lixo e a Margarida Gutierrez, por diferentes óticas, né? Cada um abordará um tema específico. Bom, não é nenhuma novidade que nós estamos imersos numa conjuntura de enorme incerteza. Só se fala nisso, né? Sobretudo em relação aos fatores externos, a partir dos desdobramentos concretos das políticas do novo governo Trump. Numa situação como essa, uma maneira simples e bastante útil de organizar as nossas conjecturas sobre o futuro próximo da economia é fazer um balanço de fatores positivos e fatores negativos em relação aos principais temas, como crescimento, inflação, contas públicas, etc. Eu vou me concentrar, o meu balanço de fatores, sobretudo nas questões do crescimento econômico, e uma palavrinha também sobre inflação. Bom, o nosso cenário para o PIB em 2025 é de desaceleração acentuada em relação a 2024, baixando de uma taxa próxima a 3,5% para algo como 2%. O ouvinte que acompanha a conjuntura brasileira há bastante tempo pode até ver com descrença projeções pessimistas, já que nos últimos 4 anos a economia brasileira surpreendeu com taxas bastante satisfatórias, de 3% ou mais, contrariando previsões sempre pessimistas do início de ano. Eu acho, no entanto, que há razões fortes para que desta vez seja diferente. Eu creio que seja mais fácil errar até em projeções negativas para o crescimento, desculpa, projeções negativas para a inflação, do que errar no caso do crescimento, e vou dizer por quê. Vamos aos fatos. O primeiro e mais importante fator negativo sobre o crescimento é a política monetária, da qual o Lixa vai comentar daqui a pouco. Ao elevar ontem a taxa Selic de 13,25 para 13,25%, por cento ao ano, o Banco Central, no seu comunicado, indicou mais uma elevação de um ponto percentual, né, para 14,25. Só para lembrar, isso aí é independente da taxa que vai encerrar aí o ciclo de expansão, que pode ser bem maior do que esse 14,25. Queria só lembrar que essa taxa de 14,25 foi atingida pela última vez na recessão de 2015 e 2016. Um nível tão alto impõe enormes custos financeiros às empresas e encarece os investimentos, financiados com títulos normalmente atrelados à Selic, com mais um spread. Além disso, a alta da Selic representa um custo de oportunidade elevado para quem tem recursos próprios. Aplicar no mercado financeiro vai ficando cada vez mais atraente vis-à-vis a alternativa de investimento produtivo arriscado e bastante arriscado em tempos de incerteza. Por fim, mesmo o consumidor acaba sentindo isso no crédito ao consumo é, e se retrai. Um segundo fator, mas esse certamente é o fator mais importante, né? O segundo fator contracionista é o próprio aumento da inflação que vem ocorrendo, né? Em especial a inflação de alimentos, que fechou muito alta no ano passado, está bastante causando muita preocupação. A inflação corrói o rendimento das pessoas, o rendimento do trabalho, e isso aí acaba segurando um pouco o consumo, né? É, e um terceiro fator contracionista são as incertezas, né? Aquilo que eu estava falando no começo. Tanto as domésticas quanto as externas. Essas incertezas tendem, conjugadas com a alta Selic que a gente tinha falado, tende a travar o investimento. No âmbito doméstico, o principal fator causador de incerteza é a política fiscal, como tem sido bastante falado e discutido, né? O principal risco nesse campo, a meu ver,
Seria o governo, com os olhos já voltados para a eleição de 2026, sucumbir à tentação do populismo fiscal, criando novos programas de gasto, ampliando seus gastos, etc. Neste caso, o Banco Central pode até tornar mais severo o ciclo de alta da Selic, penalizando ainda mais o investimento. No plano externo, nós já falamos bastante sobre isso no podcast passado. Existem todas essas indefinições sobre a política do Trump em vários planos, inclusive a política comercial, de tarifas, etc. Pode acabar refreando decisões, né? Colocar os empresários, sobretudo aqueles que têm mais interesse no comércio internacional, no modo de esperar para ver o que vai acontecer. Mas, se todos esses fatores que a gente citou aqui, negativos, não forem suficientes para frear o crescimento do PIB, a economia se defrontará com uma restrição muito difícil de ser contornada, que é a falta de oferta de mão de obra. Já falamos em vários podcasts sobre isso, não vou aqui me estender sobre o assunto. Queria apenas lembrar, porque é bom a gente sempre ter um número, né? Um par de números, que a oferta potencial de trabalho, que é a população em idade ativa, vem crescendo a um ritmo muito baixo, 0,3% ao ano pelo censo demográfico de 2022, o que equivale a um aumento da população em idade de trabalhar de cerca de 450 mil pessoas por ano. Só para a gente pegar um dado sobre demanda de trabalho, no mercado formal, que é captado pelas estatísticas do CAGED, o número de vagas preenchidas no ano passado, 2024, foi 1.700.000 pessoas, 1.700.000 empregos. Quer dizer, isso é 4 vezes maior que o aumento da oferta de trabalho no ano passado. É claro que com isso a taxa de desemprego vem encolhendo rapidamente, encolheu rapidamente, já atingiu o nível mais baixo da série histórica da PNAD contínua, e se a economia continuar crescendo, continuasse crescendo, ou seja, não fosse detida pela alta dos juros, pela alta da inflação, etc., você teria uma queda da taxa de desemprego abaixo, porque nós já estamos com a taxa de desemprego mais baixa da série. Então, abaixo disso, para a taxa de desemprego cair mais ainda, quer dizer, você exerce uma pressão muito grande sobre a oferta de trabalho, os salários tendem a subir, a inflação tende a subir, e isso tudo vai acabar, de uma maneira ou outra, detendo a economia, né? Mas nem tudo são espinhos no caminho do crescimento econômico. Nós temos fatores positivos também. O principal deles, a meu ver, é o crescimento da agropecuária, que vem sendo projetado por muitos analistas em pelo menos 5%. O Ministério da Agricultura vem projetando até uma taxa bem mais alta do que essa. De todo modo, isso deve dar uma contribuição importante tanto para o crescimento da economia, os efeitos diretos quanto os indiretos, quanto também, nós já vamos falar sobre isso, para conter a inflação. Mas esse setor agropecuário, a gente tem que notar que essa expansão da safra é algo que está relacionado a fenômenos, a fatores climáticos, etc., que a gente pode considerar como exógenos. Quer dizer, então, é muito mais isso do que fatores propriamente econômicos, como a expansão da demanda, etc., fatores dos quais a gente vinha falando anteriormente. Além desse fator mais geral, a economia deve sofrer um impulso fiscal nos primeiros meses do ano, associado ao aumento do salário mínimo, seus efeitos sobre os benefícios previdenciários e outros benefícios sociais, além do aumento do salário de funcionalismo público, que vai ser bastante alto, porque não teve no ano passado, etc., né? Tudo isso tende a dar um impulsozinho fiscal, pelo menos nos primeiros meses do ano. É, então, falamos aqui de efeitos positivos, fatores pró e contra o crescimento, mas nós vemos, de qualquer maneira, que os fatores contrários devem pesar mais, por isso a nossa aposta num crescimento de uns 2%, de cerca de 2% no máximo nesse ano.
E, por fim, uma brevíssima observação sobre a inflação. Desde o início do ano passado, nós vimos aqui no podcast prevendo o aumento da inflação, que acabou acontecendo, né? Por pelo menos duas razões fundamentais. A primeira, o aquecimento da economia, no mercado de trabalho, o fechamento do hiato do produto, né? Ou diferentes maneiras da gente abordar essa, essa ideia da economia aquecida. E a partir de abril, também impulsionado pela alta do dólar, né? E que acabou fechando a taxa de câmbio com um crescimento de 25% no ano passado. Então, um choque aí positivo, um choque inflacionário importante também. Então, tudo isso a gente já vinha prevendo, esse aumento da inflação, etc., que está ocorrendo de fato. O que a gente pode esperar agora para 2025? O hiato do produto provavelmente continuará negativo por algum tempo, mas posteriormente vai voltar a ser positivo. A gente vai ter um produto efetivo abaixo do potencial em função daqueles fatores que a gente mencionou antes, né? Sobretudo a política monetária. É, então, isso é um fator que vai tender a segurar um pouquinho a inflação mais para frente. É bem possível que ajude, né, a conter a alta da inflação que já está em curso, né? É, Além disso, a gente pode tem outros fatores, e eu gostaria agora de mencionar a taxa de câmbio, sobre a qual eu estava falando. Ah, não, desculpa, eu esqueci de um importantíssimo, que é a própria safra agrícola, que deve conter os preços dos alimentos que subiram muito no ano passado. E, por fim, a taxa de câmbio, né? Que ela aumentou muito no ano passado e desde o início do ano ela vem ela vem tendo, ela se estabilizou e começou a cair nesse início do ano. No meu entender, na minha previsão, aqui a equipe diverge um pouco. A câmbio é sempre um assunto muito difícil, né? De se prever. Mas o que eu vejo em relação ao câmbio é o seguinte: a gente está tendo um aumento do diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Só essa semana o diferencial da taxa básica subiu um ponto percentual, porque o Brasil subiu um ponto percentual, o Fed manteve a taxa de juros. Isso provavelmente, possivelmente, se repetirá daqui a um mês e pouco, em março, quando vier a nova reunião do Copom e do FONC, que é o equivalente ao Copom brasileiro nos Estados Unidos. Então, vai se abrindo um diferencial que se torna muito atrativo investir no Brasil. Então, a situação tem que piorar muito aqui em termos de deterioração da confiança, aumento do risco, etc., para compensar esse aumento tão importante do diferencial de juros. Então, isso atrai capitais, aumenta a oferta de dólares e tende. É bem possível, né, que o dólar fique abaixo dos níveis que atingiu no final do ano passado, né? Então, isso seria um fator também que pode, se isso acontecer, frear um pouquinho, ou pelo menos não pressionar a inflação como eh, pressionou ao longo do ano passado, principalmente no final do ano. Esse fator talvez saia um pouco de cena. Eu falo talvez porque é aquela história, né? Que se fala que Deus inventou a taxa de câmbio para desmoralizar os economistas, ou algo assim, né? Então, enfim, a taxa de câmbio é uma variável que está sujeita a muitos choques, muitas notícias, e como essas notícias são absorvidas pelos agentes econômicos, pelo menos no curto prazo, né? Então, mas olhando esses fundamentos, taxas de juros, etc., o que está acontecendo, a minha percepção é que a gente não vai ver um outro choque como viu no ano passado. Bom, então, isso é um primeiro quadro aí sobre perspectivas para 2025. Eu pediria agora a Margarida e o Lixa que
continuassem aí as nossas desenvolvendo a nossa visão, nossa, que às vezes é um pouquinho diferente de um de outro, mas sobre as perspectivas para 2025. Bom, então eu queria falar um pouquinho da questão fiscal, né? Hoje saíram os dados do governo central, que era um resultado que a gente estava esperando muito para ver aí os números e tal, e temos algumas boas notícias, né? A meta primária foi mais do que cumprida. A gente podia ter um déficit primário de 0,25% do PIB e teve um déficit primário de 0,1% do PIB. Então, isso é bom, porque isso aumenta a credibilidade na política fiscal no momento de muita turbulência em relação a essa questão, né? Então, esse é um fato bom. Agora, algumas coisas eu gostaria de chamar a atenção, até para a gente pensar o futuro, né? Quais são os riscos que essa política fiscal, do jeito que ela vem sendo tocada, quais os riscos que ela oferece e por que tanto debate em cima disso, né? Primeiro, esse resultado primário foi fortemente favorecido pelo aumento das receitas. Então, no ano passado, as receitas primárias em relação ao PIB, que são aquelas receitas onde não se contabilizam juros, ela saiu de 17,4% do PIB e atingiu 18,7% do PIB em 2024. Então, a gente tem aí um aumento de 1,3 ponto percentual do PIB. Isso dá uma elasticidade de renda de tributação muito superior à unidade, que é o que se poderia esperar. Eu fiz aqui um cálculo rápido em torno de 6, né? Então, aí nós temos, inclusive, o padrão é que a gente considera, caso não haja alterações tributárias, novos impostos, aumento de base impositiva e tal, a elasticidade de renda é igual a 1, ou seja, se o PIB cresce 1%, a arrecadação cresce 1%, cresce junto. E no nosso caso, não. Nós temos aí um aumento muito grande da arrecadação e é, inclusive, algo que a gente não pode esperar muito daqui para frente. Até porque a gente sabe que 2023 e 2024 foram anos onde houve muito aumento da base impositiva. Não de novos tributos necessariamente, mas fazer pagar mais, né, dentro daquele tributo. E o Congresso foi aprovando e o governo foi arrecadando, né? Além disso, aumento da base impositiva que só uma única vez ele faz efeito na tributação, depois não faz mais, porque a base já aumentou. Além disso, nós temos aí que as receitas não recorrentes este ano, tá, estão estimadas em 103 bilhões de reais. Então, é uma linha divisória entre cumprir a meta e não cumprir a meta. E uma parte dessas receitas que eu vou citar aqui decorre de, por exemplo, uma transação tributária da Petrobras com a União, no valor de 12 bilhões de reais. Antecipação de dividendos BNDES Petrobras, 38,1 bilhões de reais. Então, esses dois valores aqui já compõem um aumento de receita que garantiu o resultado primário meta, né? Esses fatores, e o Congresso está cada vez menos propenso a aceitar novos impostos, então isso coloca um desafio para este ano, em termos de garantir não só a meta primária, né, no projeto de lei orçamentária que o Executivo mandou para o Congresso, ainda não foi votada a lei, nós temos 160 bilhões de receitas que são incertas, né? Então, aí a gente tem uma fonte enorme de certeza com relação à meta de resultado primário. Fora isso, o grande problema que vem sendo chamado a atenção já há muito tempo pela gente é que há uma inconsistência intrínseca, orgânica, vamos dizer assim, dentro do arcabouço fiscal. Então, nós temos um teto de gasto de 2,5 em termos reais, gasto primário, gasto que exclui o pagamento de juros, e as receitas, as despesas, as principais despesas de orçamento, né? INSS fechou o ano passado, 2024, em relação a 2023, com um crescimento real de 3,6%, acima da inflação. Olha, o gasto só pode crescer 2,5%. E essa receita, essa despesa hoje, ela representa 48% da despesa primária. Com o passar dos anos, ela vai representando cada vez mais. Por quê? Metade não, 42% da folha INSS está vinculada ao salário mínimo, e tem como garantia, esse ano, por exemplo, um ganho real de 2,5%, né? O BPC, que representava 4% das despesas, hoje já representa quase 7%, ele é 100% salário mínimo.
né? Então, nós temos aí um desafio enorme. Este ano, como é que o governo, ano passado, desculpa, como é que o governo acomodou isso? Houve uma redução das despesas discricionárias em termos reais. Mas por quê? Porque em 2023, as despesas discricionárias, que são aquelas que não são obrigatórias, mas não são obrigatórias por lei ou por Constituição, mas elas são necessárias para tocar a máquina pública e, principalmente, para tocar os investimentos públicos. Ano passado, essas despesas aumentaram muito por conta da PEC de transição. Então, elas foram jogadas lá para cima, quase 180 bilhões de reais, né? Então, esse ano, como tinha gordura nessas despesas, houve uma acomodação por aí, para poder acomodar esses benefícios sociais que crescem por cima do gasto primário 2,5% do teto, acomodou-se com despesas discricionárias. Só que, na verdade, isso tem limite. Esse ano já vai ser problemática. Qual é o problema de você reduzir despesa discricionária? É que você começa a colocar em dúvida, né, a máquina pública, os serviços produzidos pela máquina pública que todos nós consumimos o tempo todo. Controle de tráfego aéreo, as agências do INSS que atendem as pessoas, né, os serviços judiciários colocados à disposição da sociedade e todo o resto da máquina pública, né? Então, esse é um problema que eu diria que é o principal problema do arcabouço fiscal. É uma inconsistência, porque você tem, mesmo com o pacote feito agora em novembro, aprovado, né, a medida mais importante foi criar um teto para o aumento do salário mínimo. Em vez de crescer 3,5, como ele crescer, 3 e pouquinho, como ele cresceria, porque houve uma revisão do PIB, ele vai crescer 2,5. Só que, na verdade, a economia decorrente disso para esse ano, por exemplo, são apenas 3 bilhões de reais, é muito pouco, né? Porque a gente já está falando de números muito altos, né? Então, esse é o principal desafio para este ano. Nós temos aí esse ano também, esse ano, gente, desculpa, eu estou falando desse ano e ano passado. A dívida pública, a gente ainda não tem o dado fechado pelo Banco Central, mas ela deve ter se situado num patamar inferior àquele que a gente previa, por causa das intervenções do Banco Central no mercado de câmbio. Então, ela deve ter fechado aí no patamar de 77,7%, 77,8% do PIB. E aqui vale lembrar para aqueles ouvintes que não estão muito familiarizados com esse tema, quando o Banco Central vende dólar, ele recolhe reais. Então, ele reduz a liquidez no mercado interbancário. E essa liquidez que foi reduzida, ela tem que ser devolvida ao mercado interbancário. E através de quê? Através da recompra de títulos públicos que estavam em mercado. Então, há uma redução dos títulos públicos em mercado e, por isso, então, há um alívio temporário, né, quase que contábil, na dívida pública PIB, por essa razão. A perspectiva para a dívida pública este ano já é de sair de um patamar de 77,8% do PIB para 82% do PIB. A gente vai ganhar aí quase 4 pontos, mais de 4 pontos percentuais do PIB em dívida. E para 2026, mais 4 pontos percentuais do PIB. Ou seja, a gente deve encerrar o ano com uma dívida, o ano de 2026, com uma dívida pública PIB de 86%, pagando um juro real de 8,5%, 8%, isso em cima de grande parte dos títulos públicos, que são as NTN-Bs, não sobre a totalidade da dívida. Né? Então, nós temos aí um desafio enorme pela frente, porque essa dívida pública já é muito maior que a média dos países emergentes, e a perspectiva é de que ela vai continuar subindo por déficits primários, que a gente ainda está nisso, por juros reais extremamente elevados, que incidem sobre essa dívida, então isso só já faz a dívida crescer muito, né? Então, diria que a gente tem aí um desafio muito grande, sim. E talvez seja, do ponto de vista macroeconômico, o principal problema que a gente vai ter que enfrentar para melhorar as condições financeiras macroeconômicas, atenuá-las e permitir que o gasto privado apareça, né, no lugar de uma redução do gasto público. Era isso. Tá. Lixa, agora a palavra está com você. Obrigado, Margarida. Então, eu gostaria de complementar a apresentação do Francisco Eduardo Margarida, discutindo alguns pontos da política monetária, não? Neste cenário para 2025. Teve ontem a reunião do Copom, como o Francisco Eduardo apresentou,
Nessa reunião foi aumentada a taxa de juros Selic em 1% para 13,25 e já está sinalizada para a reunião de 18 e 19 de março um novo aumento de 14,25. Tá? É claro que, como Francisco Eduardo destacou, a inflação é o tema principal. Ela fechou o ano passado acima do que era o limite superior na banda que se estabelece para a meta de inflação, ficou acima de 4,5%, e ela deve continuar subindo nos próximos meses, não? Aqui tem vários temas aí para ser discutidos sobre esse aumento de inflação. Francisco Eduardo destacou a inflação de alimentos. Nós temos também os problemas de inflação de serviços, que se mostrou muito resiliente, o impacto do aumento do dólar no final do ano passado, o fato que Francisco Eduardo destacou de uma economia aquecida, um hiato do produto positivo. Tem outros temas pontuais, como o congelamento de combustíveis, tá? O problema da desancoragem cambial. Ou seja, quando a gente discute inflação, temos vários probleminhas, mas a ideia geral é que a inflação vai continuar subindo, vai ficar bem acima de 5 no pico, provavelmente o pico deve ser agora no segundo trimestre deste ano, tá? Provavelmente depois começará a cair. Como o Francisco Guerra destacou, o Boletim Focus destaca que para final deste ano, a inflação prevista no boletim é 5,5%, tá? Que já vai estar caindo, ou seja, que significa que no pico estará acima desse valor. E para o ano que vem, 2026, espera-se uma inflação de 4,22, segundo o Boletim Focus. Segundo o cenário que o Banco Central apresentou ontem, para o período relevante, que seria o terceiro trimestre de 2016, a inflação prevista pelo modelo do Banco Central é 4%. Tá? Ou seja, que a gente está com uma inflação alta que só vai começar a cair provavelmente no segundo semestre deste ano. Enquanto isso, está se processando uma certa redução do nível de crescimento da economia brasileira. Provavelmente, isso a gente possa, ainda não temos os dados do quarto trimestre de 2024, tá? Mas podemos ter uma pequena desaceleração no crescimento. E ao longo deste primeiro semestre também devemos ter novas quedas nas taxas de crescimento, ainda que elas continuem sendo positivas nesse primeiro semestre. Mas o que está claro é que a desaceleração do nível de atividade é anterior à desaceleração do processo inflacionário, não como é natural que seja assim. Tá? O Francisco Eduardo destacou esse ponto. Isso é um ponto central para a estratégia do Banco Central, porque ele vai ver primeiro cair o nível de atividade, a economia começar a ter taxas de crescimento, provavelmente no segundo semestre deste ano, em algum momento podemos ter taxas de crescimento negativas, trimestre contra trimestre anterior, mas ainda com uma inflação que não está cedendo. Tá? Então, o principal risco que agora se projeta na estratégia do Banco Central é esse tema do risco de recessão, tema que a gente não estaria pensando alguns meses atrás. Tá? Então, vai muito em linha com aquilo que o Francisco Eduardo destacou sobre o fato de que provavelmente este ano, provavelmente, a taxa de crescimento da economia brasileira começará a ser reduzida, não? Pelas razões que o Francisco Eduardo apresentou. Tá? É claro que o cenário é sujeito a várias incertezas. O Francisco Eduardo destacou a palavra incerteza. O Banco Central colocou a palavra incerteza na reunião do Copom de ontem. Lembremos que na reunião de dezembro o Banco Central falou que as incertezas tinham sido reduzidas em dezembro, falou que estavam. E agora, ontem, voltou a falar que um aumento nas incertezas. Tá? Aliás, ontem teve a reunião do FONC, como o Francisco Araujo destacou, teve a coletiva do presidente do Fed, o Powell, Jeremy Powell, e ele na coletiva falou 17 vezes a palavra incerteza, só para mostrar o estado de espírito do Fed. Tá? De qualquer forma, último ponto que eu gostaria de destacar,
A taxa de juros real hoje deve estar por volta de 8,5%, mais próxima provavelmente de 9%, tá? Como a gente terá novos aumentos da taxa de juros, se esses aumentos vão ser superiores que o aumento da inflação esperada, a taxa de juros real deve chegar a quase 10%, tá? Provavelmente deve passar no pico a taxa de juros real, no pico do ciclo de aumento dos juros, os 10%, tá? Isso, sem dúvida, supondo que a taxa de juros neutra brasileira seja em 5% ao ano, é muito contracionista, né? A política monetária está em um patamar realmente muito contracionista, um pouco na linha do que Francisco Eduardo tem destacado. Um pouco por causa dessas incertezas e do temor de que a gente possa ter um cenário recessivo no final deste ano ou no começo do ano que vem, que o Banco Central também não deu nenhuma orientação futura, nenhuma comunicação além de março. Tá? Lembremos que para o mês de março já sinalizou, já comunicou um aumento de 1%, mas para a próxima reunião ele deixou tudo em aberto. Tá? Isso vai depender dos estados, mas é um pouco a flexibilidade que ele tem frente à incerteza sobre o que vai acontecer com o nível de atividade ao longo deste ano. Tá? Então, isso um pouco complementando os pontos que Francisco Eduardo e a Margarida tinham levantado. Eu queria levantar uma questão, Lixa, em relação ao que você falou, é o Forward Guidance que a gente está falando, né? Que ele é um importante instrumento para guiar a política monetária, e o Banco Central se expressa, sugere, sinaliza. Qual é o problema dele fazer isso? É que ele pode errar, ou seja, ele pode ter que não cumprir aquilo que ele estava dizendo, estava guiando, por conta de um cenário que se modificou. Então, quando a gente tem incertezas, a literatura até recomenda que o Banco Central não use muito essa ferramenta, que tem um lado bom, porque ela ajuda a nortear a curva de juros e as decisões dos agentes, mas, por outro lado, ela cria um comprometimento com o Banco Central, né? Ah, ele falou que ia fazer e não fez, então me ferrei. Agora, aí também, quer dizer, isso está na literatura, manuais de macroeconomia e tal. Mas no caso, nós temos aí, eu vou jogar só uma questão para a gente refletir, eu não tenho resposta, né? Desse mar de incertezas que a gente está vivendo, um deles é o próprio Banco Central, que agora nós teremos em 2025, pela primeira vez, um Banco Central, todo ele decidido, os diretores e presidentes, pelo novo governo, né? E também a gente não sabe muito bem a cara, quer dizer, o que que eles vão fazer. A gente até espera que eles sejam assim muito cuidadosos com a meta de inflação e como vem sendo o Banco Central brasileiro, digno sempre de muito, né, a gente diz, o Banco Central está ok, está bem. Mas então, o não comprometimento do Banco Central nessa última ata também deixa o espaço em aberto para eventuais medidas que, enfim, não sejam adotadas em prol de uma heterodoxia de que então não vou subir a taxa Selic para garantir um pouquinho mais de crescimento, que a gente sabe que isso também não dá certo. Só para colocar mais um pouquinho de lenha nesse mar de incertezas. Tudo parece indicar que o Banco Central vai, no final deste ano, vai acomodar, como está no jargão da macroeconomia, vai acomodar um pouco a inflação, ou seja, vai deixar a inflação deslizar um pouquinho mais, porque vai aparecer o risco recessivo na frente. Então, isso é ruim, isso é um dado que a gente tem que adicionar aí, incertezas também em relação à inflação, né? Além do Bom, risco fiscal. bom, e Mas dado é isso. esse mar de incertezas, como falou a Margarida, dado esse mar de incertezas, a gente vai ter que, com uma certa frequência, ao longo do ano, ir ajustando as nossas previsões, os nossos prognósticos sobre a economia em 2025. Bom, o grupo de conjuntura faz um recesso a partir deste podcast e voltamos com o nosso podcast semanal logo em seguida ao Carnaval. Até lá, bom recesso para nós todos. Até depois do Carnaval.